igreja de Nossa Senhora do Monte do Recôncavo é conhecida de quase todos os historiadores e dos estudiosos de arquitetura brasileira, e especialmente aqueles que estudaram arquitetura brasileira na Bahia. É um monumento da maior importância cultural pela sua história, cuja origem remonta ao século XVI. Gabriel Soares de Souza já faz referências à capela, ou a igrejinha que existia inicialmente aqui. E Gabriel Soares de Souza escreveu em 1585. Na realidade, esta igreja que nós temos aqui já não é mais a igreja original. Entretanto, o lugar é um dos mais bonitos da Bahia de Todos os Santos. É um local cheio de tradições, de devoção e, consequentemente, era uma coisa constrangedora ver um edifício dessa dimensão e dessa importância cultural se arruinar e cair. Em novembro de 2013, quando recebemos a ordem de serviço para o começo das intervenções, o templo se encontrava em estado lastimável. Patologias acometiam sem restrição os mais diversos elementos arquitetônicos. Por conta do risco de desabamento, parte considerável do templo teve que ser de imediato isolado e foram registrados os seguintes sinistros: desabamento do telhado, fraturas generalizadas com desabamento das tribunas, parte de capitel foram destruídos e tantos outros elementos foram danificados. Graças à medida de segurança previamente adotadas, não houve vítimas e os transtornos causados foram contornados. Construída entre os séculos 17 e 18, a Igreja Nossa Senhora do Monte Recôncavo situa-se no distrito do Monte Recôncavo, na cidade de São Francisco do Conde, Bahia. O templo é testemunha da história são-franciscana e serve de uma forte importância à devoção que remonta do século XVI e por isso tem grande importância para a população do município e das cidades vizinhas. A atuação da equipe Dolmen, que é composta por profissionais qualificados, como os arquitetos Mário Mendonça, um ícone da restauração no Brasil e fora dele, Elias Machado, hoje sócio da empresa, o engenheiro civil Eduardo Cruz Rios e nosso mestre de obra, o senhor Raimundo Nonato, além de eventuais colaboradores especializados com vasta experiência em restauração de monumentos. Foi fundamental para a execução satisfatória dos serviços. Durante a nossa estadia no distrito do Monte Recôncavo, não só durante os momentos de trabalho, mas também no convívio e no trato com as pessoas, já que resistimos lá por mais de um ano, fomos muito bem recebidos. Estabelecemos com a população uma relação de amizade e cumplicidade. Devemos destacar que a maior parte do nosso corpo de funcionários nesta obra era composta por habitantes do monte, que muitos deles tiveram nessa obra o seu primeiro emprego e que outros tanto demonstraram considerável talento para os trabalhos de restauração. Os trabalhos de consolidação contratados foram finalizados em tempo hábil. Ainda há muito por fazer para que a restauração do templo seja concluída. São necessárias intervenções, sobretudo dos bens integrados, altares, cantarias, lavabos, sinos, lápides, tribunas, recomposição de forros, tabuados, os elementos de circulação vertical,
O tempo ainda deve passar por intervenção de readequação funcional com reestruturação das instalações elétricas, hidráulicas e instalações de sanitários e a construção da casa paroquial. Esperamos que, atendendo aos anseios da população, as autoridades deem continuidade às intervenções no templo e empreendendo os serviços citados. A obra de consolidação da Igreja de Nossa Senhora do Monte Recôncavo foi executada entre os meses de novembro de 2013 e setembro de 2015, com recurso da Prefeitura Municipal de São Francisco do Cunha. E ela pode ser definida como a estabilização dos maciços parietais e dos telhados que eram acometidos por graves e severas patologias. Para os telhados foi executada a substituição das peças de madeiramento que se encontravam degradadas, quer pelo ataque de xilófagos, quer pela ocorrência da podridão. E das telhas, que sofriam desfolhamento, já não eram capazes de garantir estanqueidade da cobertura. As águas que se encontravam arruinadas ou em via de desabamento foram recompostas. O desenho das tesouras, os detalhes do madeiramento e todas as características das coberturas recompostas foram definidos a partir de fotografias e cadastros pré-existentes e de cadastros de peças e de vestígios das coberturas ainda estáveis. As tesouras da cobertura da nave, cujos tirantes inferiores apresentavam flecha excessiva, foram estabilizadas com a instalação de tirantes metálicos. Esses 4 parafusos presos na parede e que estão sendo estudados em laboratório para saber a quantidade de torque que vai se dar nessas porcas para tracionar a parede que se encontra rodando para a parte externa. As alvenarias que pareciam sofrer rotação foram previamente escoradas e estabilizadas com a instalação de vigas metálicas tracionadas de contraventamento. Estas vigas, no futuro, quando da restauração completa do templo, sustentarão os tabuados, servindo como barrotes. A ancoragem das vigas foi realizada com barras roscadas de aço inoxidável, instaladas em orifícios executados com perfuratrizes especiais de baixa vibração. Além das vigas, os maciços parietais foram submetidos ao tratamento das trincas e fissuras e receberam cintas em concreto armado para coroamento. Foram estabilizados ainda, com sobrevegas em concreto armado, as inúmeras vegas em cantaria que se encontravam fraturadas, e a abóbada do passadiço que recebeu um tirante metálico capaz de neutralizar o empuxo que ela causava na fachada posterior. Os maiores desafios estavam ligados às questões operacionais, já que o entorno do templo estava ocupado e as paredes e as coberturas apresentavam risco iminente de desabamento. Para superar as dificuldades, nós contamos com a colaboração dos funcionários da Dolmen, a colaboração dos moradores e da Prefeitura de São Francisco do Cunha, que atendeu de forma prestativa, dentre outras, as solicitações de remoção temporária da população das imediações do monumento. De acordo com os protocolos de restauração, todos os procedimentos foram documentados através de cadastros, fotografias, filmagens e relatórios, e acompanhados através de ensaios laboratoriais e simulações realizadas sob a coordenação do nosso consultor, professor Mário Mendonça de Oliveira, nas instalações do Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração, nas instalações da Escola Politécnica na Universidade Federal da Bahia. Com esses procedimentos, o edifício vai ficar completamente estabilizado, mas, segundo o meu entender, o trabalho de intervenção sobre esse edifício não devia parar somente na estabilização dos seus muros. É um edifício de tanta importância, onde existe uma série de trabalhos de cantaria, como aquela portada, né, que são de excelente qualidade. Tem que se fazer um trabalho de restauração geral do monumento para que realmente ele venha servir em toda a sua plenitude a essa comunidade tão devota da Igreja de Nossa Senhora do Monte. A Dolmen Restauro, através do seu corpo funcional e colaboradores,
dedico o trabalho executado da primeira etapa de restauração da Igreja do Monte à notável e saudosa Risa Valentim e ao prefeito Evandro Almeida e de toda a sua equipe que não mediram esforços para que os trabalhos transcorressem de forma exitosa.